Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco. E muito boa noite. Mas como só os desencarnados responderam, eu vou falar de novo. Boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria renovada estar nesta casa, participando do movimento espírita de Santo Antônio de Jesus, e desta feita especificamente, deste encontro com a cultura espírita. Já participei dele, eu acho que pelo menos 2 outras edições, e trago um abraço fraterno de Salvador, do Instituto da Mediunidade Ivone Pereira, que é o grupo a quem me vinculo já ao longo de 2 anos, desde, portanto, 2016. Falar deste tema do átomo ou arcanjo é para nós um desafio bem interessante, porque da forma como ele é apresentado em O Livro dos Espíritos, ele abre margem para nós questionarmos algumas ideias que estão muito presentes, muito entranhadas naquilo que poderíamos chamar de senso comum espírita. Diga aí, Xará. De senso comum espírita. E por que eu digo isso? A proposta do tema... Eu vou pousar, né? É tanto flash que eu não resisti, né? A proposta do tema foi pensada lá da questão 540 de O Livro dos Espíritos, que vai nos dizer, no seu final, que tudo se encadeia, em outras palavras, tudo se encadeia na ordem do universo, desde o átomo até o arcanjo. Mesmo porque, dizem os Espíritos, o arcanjo também começou pelo átomo. E pensar isso nos remete a um estranhamento disso, a partir disso que eu chamo de senso comum espírita, porque as nossas leituras apressadas, por assim dizer, de O Livro dos Espíritos, de outras obras, e até as reflexões que não fizemos suficientemente, talvez, sobre o tema, pode nos trazer a impressão de que há algo estranho aí, porque os Espíritos se referem a uma evolução partindo da matéria, que seria o átomo, e à época acreditava-se que o átomo era a porção indivisível da matéria. Hoje nós já entendemos que há outras partículas, as chamadas partículas subatômicas, que são dotadas lá de uma série de considerações no âmbito da física. A física quântica está aí cada vez mais nos desafiando a compreensão. Até uma ideia de espiritualidade, ou de espírito, ou de sublimação, com a imagem do arcanjo, que no próprio Livro dos Espíritos aparece como sinônimo de anjo, como sinônimo de espírito puro, de espírito purificado. Embora a expressão arcanjo não apareça na escala espírita de O Livro dos Espíritos, mas é possível, no cotejo com outras partes do livro, chegar a essa compreensão. Então, o que os Espíritos estão dizendo nessa passagem é que tudo se encadeia desde o elemento mais simples, desde a partícula material mais simples, a época entendida como átomo, tomo, parte, né? E a não parte, portanto, aquilo que não é possível de ser dividido, de ser particularizado, mas hoje a gente já entende que sim. Então, desde a partícula mais simples até a ideia mais pura, mais diáfana, mais purificada de espírito. Mas como é possível unir uma coisa a outra? Sobretudo quando a gente parte, na perspectiva espírita, da existência de um dualismo. Aliás, o dualismo que nasce lá no Livro dos Espíritos, naquele capítulo que trata sobre os elementos gerais, quando os Espíritos dizem que Deus, espírito e matéria, constituem a base de tudo que existe, que não seria propriamente um dualismo, mas um trialismo, digamos assim, uma tridivisão que na verdade é uma dupla divisão. Por quê? Eu acho até, a gente está no encontro de cultura espírita, né? Então a gente vai fazer umas provocações, tá? Então não se chateiem comigo não, mas eu vou provocar, eu vou futucar, né? Se é para falar de cultura espírita, vamos cultuar o espiritismo dentro da cultura também. Que, na verdade, me parece que é até uma forma inadequada dos espíritos estabelecerem. Porque quando eu afirmo que Deus, espírito e matéria constituem a base de tudo que existe no universo,
eu estou colocando espírito e matéria e Deus no mesmo nível. No mesmo grau de relação. Quando, em verdade, Deus é da ordem da transcendência, do transcendente, do inalcançável. Enquanto espírito e matéria são duas expressões que partem de Deus, na condição de criador e não de criador. E aqui eu me utilizo da concepção de Huberto Roden, o filósofo espiritualista Huberto Roden. Roden vai dizer que Deus não é criador, ele é criador, com E. Criação, com I, seria manifestação da imanência na imanência, para ser mais simples, mais claro. Seria manifestação de uma atitude, de um ato do indivíduo na sua existência. E aqui a gente pode ampliar, seja ela a existência física, seja a dita existência espiritual. Enquanto criação, com E, seria um ato da transcendência para a imanência. Portanto, do ser superior, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, para o mundo dos fenômenos, para a realidade fenomênica propriamente dita, que é esta em que nos movimentamos, seja na sua expressão física propriamente dita, seja na sua expressão material. E aqui eu já começo a dar uma pista de onde eu vou chegar. De modo que colocar Deus no mesmo patamar de espírito e matéria seria reduzir o criador à criação ou à criação. Seria igualar a inteligência suprema, a inteligência máxima, a causa primeira ou primária de todas as coisas, a tudo aquilo que foi por ela causado. Daí porque nós precisamos entender que nessa equação, talvez o mais adequado fosse dizer que Deus, enquanto causa cáusica, é a origem de todas as coisas. Deus, enquanto causa da causa, ou causa das causas. E de Deus, da transcendência, emana expressões que nós podemos classificar de espírito ou de princípio inteligente, que antecede a condição de espírito, e matéria. E daí nós teríamos um aparente dualismo. Matéria, de um lado, uma dimensão mais densa, e espírito ou princípio inteligente, de um outro, uma dimensão mais sutil, uma dimensão mais diáfana. O grande problema é que isso, quando entendido à luz de paradigmas da física clássica, até cola. Mas quando Einstein vem dizer, por exemplo, que matéria é energia condensada, quando Emmanuel, numa expressão poética, vai nos dizer que matéria é energia coagulada, e quando a gente entende que, na verdade, o que existe são estados diferentes de manifestação, talvez esse aparente dualismo deva ceder a um monismo espiritual. Porque no fundo, como vai dizer o Espírito, a palavra é difícil, Yoga Shirihisnan, no livro Divina Presença, eu fiquei 3 dias para gravar esse nome, né? Yoga Shirihisnan, pode chamar de Yogin, né? Através do médium baiano Elzio Ferreira de Souza, no livro Divina Presença, o Espírito Yoga Shirihisnan, depois você vai tentar repetir para decorar, ele vai dizer que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O que muda é a forma de manifestação. E essa fala do Yogin, ou do Yoga Shirihisnan, se coaduna com a ideia de que matéria é energia condensada, e se coaduna com a ideia de que no fundo, nós temos apenas expressões, e não realidades que se separam, que são diferentes umas das outras no que toca à essência. Essencialmente, realidade espiritual e realidade material compartilham de uma mesma origem comum, que curiosamente lá no livro dos Espíritos, em A Gênese,
nós podemos dizer que é o tal do princípio cósmico universal. A gente pode até discutir a nomenclatura, como muitos fazem, mas a existência de um elemento comum nada mais é do que o reconhecimento da existência dessa unidade. Unidade que se manifesta, que se expressa numa diversidade. Numa diversidade. Que talvez nem seja tão diversa assim. Quando Allan Kardec questiona os espíritos ao tempo daquilo que chamamos de codificação, sobre o espírito, esses espíritos dizem que o espírito é alguma coisa. E em sendo alguma coisa, ele é constituído de uma matéria muito sutil, de um algo que nos escapa aos sentidos, que nos escapa à percepção, mas é um algo passível de ser compreendido, talvez não no momento, não com os recursos que possuímos até então, mas algo capaz de ser compreendido. E essa matéria a que me refiro, em hipótese alguma, é a matéria daquilo que chamamos de perispírito, do envoltório semimaterial, como se chama, ou de matéria quintessenciada do espírito. Porque o perispírito já é um outro departamento, é uma outra discussão, é um outro aspecto dessa realidade a que vamos chegar daqui a pouco. Então, quando os espíritos se referem, portanto, que do átomo, da partícula material mais elementar, até o arcanjo, signo de espírito puro, de espírito purificado, tudo se encadeia, e que o arcanjo já foi átomo, a aparente dualidade deve ceder à compreensão de que aquela matéria, por mais elementar que seja, também é expressão de um elemento espiritual, em uma forma, em uma manifestação diferente, em uma expressão diferente, mais densa, mais palpável, mais sensível aos sentidos humanos. Mas ainda assim, lembrando Yogin, Yoga Shri Risnan, é expressão, sim, de uma mesma realidade, da realidade espiritual. Daí nós precisamos caminhar para entender, tentar entender como é que essa evolução se dá, que é algo ainda desafiador para nós. Nós especulamos sobre, mas nós ainda não temos compreensão exatamente do que acontece. Fala-se, por exemplo, atribui-se a Léon Denis, o grande filósofo francês, continuador da obra de Kardec, uma frase segundo a qual o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Quando, em verdade, a frase que o Léon Denis diz lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, é mais ou menos assim. Ele diz que o espírito dormita no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Ele não faz uma referência expressa ao reino mineral. Ele parte da consideração do vegetal. Ah, Pedro, mas eu já ouvi de palestrante tal, de palestrante qual, que Léon Denis disse. Pois é, todos caímos na armadilha que Herculano Pires nos criou já lá na década de 60, 70. Ele foi o grande responsável pela disseminação dessa frase, quando em verdade ela foi construída pela junção de elementos da fala de Léon Denis. Mas ela nunca existiu dessa forma nos escritos de Léon Denis, ok? Nunca existiu. E eu posso provar, lá no livro Problema do Ser e Destino da Dor, eu mostro onde é que está a frase, para quem estiver um pouco cético. Então, partindo daí, mesmo assim, a gente há de se questionar se não haveria nos minerais, ou naqueles seres a que chamamos de inanimados, não é assim que a gente aprende na escola? Os seres animados são dotados de vida, ou gostei do movimento, a gente vai chegar lá, de movimento de vida. Os inanimados são os que não são dotados de vida. Mas será que esses que são ditos inanimados, de fato não são dotados de vida? Meu amigo falava ali movimento. E a palavra movimento nos remete muito bem
há uma ideia aproximada de vida. Em meio às pesquisas, eu assisti uma palestra de Irvênia Prada. Irvênia é fantástica. Eu recomendo essa palestra lá no YouTube, Do Átomo ao Arcanjo. Irvênia Prada é uma médica veterinária de São Paulo. E Irvênia vai lembrar exatamente isso, que a gente associa a ideia de vida ao movimento. E ela conta uma história dela saindo para a faculdade, vendo uma caixa em que ela ainda diz assim, ela é veterinária, muito sensível, interessada na questão dos animais, tem livros sobre isso, inclusive. Ela dizia assim, eu não vou nem olhar a caixa, que eu já sei o que tem dentro, e minha casa já não cabe mais animal, né? Mas ela não resiste, olha, tinha lá os gatinhos recém-nascidos que estavam parados, completamente parados. E ela aí diz assim, o meu primeiro pensamento, diante daqueles 2 corpinhos imóveis, foi o quê? Estão mortos. Estão mortos. Porque a gente associa o movimento à presença de vida. Quando nos aproximamos de alguém, neurose de pai e mãe, com filho recém-nascido, que acorda milhões de vezes de madrugada, para quê? Para ver se o filho está O que é isso? A observação do movimento diafragmático. Inspiração, expiração, movimento. Quando nós encontramos alguém aparentemente morto, dizemos que ele está aparentemente morto, por quê? Porque não tem movimento. Você toca, não vou fazer, você sacode, né? Você toca, você bole na pessoa e a pessoa não reage, não há movimento. Ok? Então, ainda que a gente não saiba direito o que é vida, e a ciência não consegue ter explicação precisa para definir vida, uma ideia associada à de vida é a ideia de movimento. Curiosamente, as partículas subatômicas são dotadas de movimento. Movimentos que não obedecem a razões pré-estabelecidas. E comportamentos que oscilam, ora se movimentam como ondas, ora como partículas, e aí? O que é que determina isso? Nós vamos observar, por exemplo, os cristais, os diversos tipos de cristais que temos por aí. O que é que determina que aqueles átomos se organizem de tal ou de qual forma? Quando a gente vai estudar química orgânica, por exemplo, nos meus recuados anos 90, eu que estudei química, mas não lembro mais muita coisa, né? Sou técnico químico, mas nunca exerci. Mas me lembro nos compostos orgânicos, que são os compostos basicamente formados por cadeias de carbono. Você dá nomes diferentes aos compostos de acordo com a quantidade de carbono e a quantidade de outros elementos ali presentes. Não é assim? E que se arranjam dentro do espaço de maneiras diferentes. Não é apenas a quantidade de átomos de carbono, de átomos de hidrogênio, de átomos de oxigênio, que determina as características, mas também o arranjo desses átomos no espaço. A gente topa, por exemplo, com o chamado anel benzeno, que não tem propriamente, é uma cadeia, portanto é um anel, são 6 átomos de carbono que se ligam num anel, em ligações que se movimentam constantemente, que giram em torno ou dentro do anel, e não propriamente estão estáveis. Então aquilo ali traz um quê? Um movimento. Traz um movimento. Aqueles que estudam cristalterapia, vão dizer que os diferentes cristais possuem propriedades muito específicas. Inclusive, para alguns, propriedades curativas. E nós não podemos dizer que isso é fruto de superstição ou de ideias pessoais, porque há estudos científicos em torno disso. E aí a gente se pergunta, o que é exatamente que determina essas diferenças, essas especificidades? Até que ponto não podemos dizer, e a ciência está estudando isso atualmente, até que ponto podemos dizer que não existe ali algum tipo de vida?
Embora não propriamente a vida inteligente ou com a inteligência humana que nós imaginamos, mas sim algum tipo de vida. E por que pensar assim? Porque até pouco tempo os animais eram definidos como seres que não eram dotados de inteligência. E que tem animal de estimação aí sabe que esse povo é inteligente. Inteligência animal, mas há uma inteligência. Inclusive dotados de livre-arbítrio. Livre-arbítrio animal, mas há um livre-arbítrio. Quem tem cachorro aí, levanta a mão. Eu perguntei quem tem, não quem se considera, tá? Quem tem cachorro, levanta a mão. Pois bem. Você pode até dizer que você é o dono do cachorro, mas se ele não te escolher, você não é dono coisa nenhuma. Estou mentindo? E às vezes está além da questão do cuidado, que sobretudo na criança, a criança diz, é meu, mas quem cuida mesmo são os pais, né? A mãe, o pai, é quem dá banho, é quem coloca comida e tal. Mas se o cachorro estabelecer uma relação que eu vou chamar de empatia, a falta de outro nome, hein? É outra história, sinapse é outra história, não é para cada um, né? Uma relação, eu lembrei, ele falou sinapse, né? Eu lembrei de um sujeito que eu conheci, um rapaz, que ele adorava palavras bonitas, né? Ele aí usava as palavras para tudo, ele pegava a palavra e começava a usar para tudo. E um belo dia ele ouviu a tal da expressão faixa etária. Aí ele começou a usar para tudo. Você vai que horas? Na faixa etária de 2, 3 horas. Você mora onde? Ali na faixa etária da rua X com a rua Y. Você ganha quanto? Na faixa etária de 1.000, 2.000 reais. Pois é, eu lembrei agora com a sinapse. Pois bem, e aí ele escolhe aquele com quem vai estabelecer a relação de empatia, de pertencimento. Aquele que para ele vai ser o seu dono. Outro dia eu observava um gato em Paulo Afonso, eu trabalhava em Paulo Afonso, estava sentado lá na universidade, e aí veio o gato lá de longe, andou na minha direção, eu digo, pronto que vem para se roçar em minha perna, né? Gato adora isso, né? De passar para lá, passar para cá, bicho manhoso. E aí ele veio, olhou assim, aí parou, deitou, aí começou a se lamber, aí olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para cima, se lambeu, aí depois ele olhou de novo para o lado esquerdo, levantou e foi para o lado direito. Aí eu olhando aquilo, eu pensei assim, poxa, isso pressupõe uma capacidade mínima de escolha, não é? De escolha. Naquele momento não havia nada que lhe aguçasse os instintos, propriamente ditos. Então era simplesmente um ser vivo, dotado de uma inteligência relativa, movimentando-se no espaço, escolhendo para onde vai, movido pelo que Deus é quem sabe. Mas que existe ali uma inteligência, existe. Que está para além do treinamento. Porque você pode treinar o animal mas e aquilo que ele faz por conta própria? E aquilo que ele faz por si mesmo? A sua capacidade, quem tem animal de estimação, sabe exatamente do que estou dizendo. Daí porque cada vez mais os estudiosos vão dizer que existe inteligência sim. Não é a inteligência humana, mas ali existe inteligência. Ali existe, inclusive, alguns primatas superiores que têm que têm autoconsciência. Sabe o que é isso? Eles se reconhecem enquanto indivíduos. Eles se olham no espelho e eles se identificam. Interessante, né? A criança humana, ela só se identifica a partir de um tempo. Até uma certa idade, 1 ano e meio, 2 anos, a criança se olha no espelho e pensa que é outra criança. Então ela ri, e a criança de lá ri, e ela ri mais, e a criança ri mais, e ela brinca. Tem um vídeo bacana de uma criança assim, se olhando no espelho, aí ela vai assim, para procurar a outra, aí quando, aí vai para trás, cadê a criança? Não está. Aí ela volta e vê de novo, aí vai de novo procurar. Porque ela não se reconhece. Naquele momento ela ainda não tem consciência, não tem essa autoconsciência, não se identifica. Mas existem animais que sim,
que se identificam, que se reconhecem, portanto, que têm capacidade de consciência. Até pouco tempo, era impensável pensar-se numa inteligência nas plantas, nos vegetais, mas existe e está lá. Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, falando sobre esse processo de evolução do princípio inteligente, vai falar de um caso curiosíssimo de indivíduos que estudavam plantas, e que tiveram sua atenção chamada por uma pessoa que dizia que estabelecia uma conversa com as suas plantas. Quem cria planta aqui, levanta a mão. Olha aí, minha amiga conversa, Conversa. Quem não conversa, Quem gosta de planta, quem não conversa? Tá, aquela coisinha ali, E o povo diz assim, esse povo é doido, Conversa de maluco. Mas não é não. Elas entendem, elas registram. Elas podem não ouvir propriamente as palavras. Como os cachorros nem sempre entendem as palavras, mas o tom que você imprime às palavras. E aí o Hermínio conta que os pesquisadores então foram até a casa dessa senhora. E quando chegaram lá, que aproximaram os eletrodozinhos das plantas, nenhum tipo de reação no ponteiro do eletrodo. Nenhum tipo de reação. Aí saíram. No que saíram e o eletrodo foi deixado lá, olha de novo o eletrodo dando movimento. Eles voltaram. No que voltaram e colocaram, nada. No que eles saíram, o eletrodo deu movimento. E aí ficaram matutando o porquê daquelas manifestações diferentes. E aí, olha, a pessoa que era dona das plantas chegou à seguinte conclusão: aqueles pesquisadores pesquisavam plantas dissecando-as. Ou seja, retiravam, abriam e, consequentemente, matavam as plantas. Elas que não são bobas nem nada, identificando de antemão aquela energia diferente, aquele psiquismo, disseram o quê? Vou ficar na minha, não vou apresentar movimento, porque sem movimento, sem reação vital, e consequentemente vou me preservar. Hermínio conta o hábito de algumas tribos indígenas, que entendiam e entendem que na natureza, todas as vidas da natureza estão interligadas, estão interconectadas. Por exemplo, numa árvore, quando eles desejavam cortar uma árvore, digamos, vai cortar a árvore A. Eles chegavam numa árvore B e faziam um ritual que demonstravam que iam cortá-la. Nesse momento, era a descrição dos indígenas, era a todas as outras tomando informação pela vinculação, que vamos chamar de psíquica, pela vinculação psíquica, porque ali há psiquismo, psíquica entre todas as árvores, as outras, entre aspas, desmaiavam de susto. E em estando desmaiadas, o que é que acontece? Elas estariam em condição de não sentir dor. Era aí que eles iam então para a árvore A, a fim de retirá-la fora e não causar dor ou causar a mínima dor possível. Isso expressa o reconhecimento da existência de quê ali? De uma vida, de um princípio inteligente, de um psiquismo. E eu acho interessante, com todo respeito, mas com absoluto respeito, e eu não vou fazer nenhum tipo de valoração aqui, tá? Mas há pessoas que fazem a opção pelo vegetarianismo, não é isso? Você tem até os mais radicados veganos que não comem nada mesmo de proteína animal e que trazem como uma das justificativas, a preservação dos animais, não causar dor. Mas e as plantas não sentem dor? Não são vivas? Quando eu extraio uma raiz do chão, eu não estou ceifando aquela vida? Eu não estou retirando a vida daquele ser vivo? Percebe? Então eu posso até ter outros argumentos. Mas a crueldade com os animais e tal. Ok, a gente pode até estabelecer essa discussão num outro momento. Mas o fato de preservar a vida propriamente dita cai diante desses reconhecimentos que a ciência tem mostrado. Ali existe vida.
Ali existem sinais claros de vida. A questão dos minerais cada vez mais vem sendo questionada, discutida, e há elementos suficientes para mostrar que sim, é possível que haja ali a expressão de algum tipo de psiquismo, porque não é à toa que a matéria se agrega e é mantida agregada. Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, quando estuda as leis da vida propostas por ele vai dizer que a primeira lei, que é aquela que se manifesta desde o mineral, que é a força de agregação, é exatamente a lei de amor. O que é que determina, portanto, a presença dessa energia, dessa força nos minerais, da agregação desses elementos? Por que um cristal é diferente de outro? Será que de fato ali não existe um psiquismo? Um psiquismo em estado ainda rudimentar, mas já presente, ensaiando os passos que vão levá-lo à condição de arcanjo, de inteligência diferenciada, de inteligência com outros elementos. E olha, mesmo o nosso organismo físico, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer o seguinte, que da mesma forma como as células e os diversos organismos que vivem dentro de nosso corpo, porque nós temos vários bactérias, não é? Inclusive na saliva, né, gente? Se a gente bem soubesse, a gente não dava beijo no outro. Não é verdade? Do quanto a nossa saliva, ela traz bactérias, mas ô negócio bom, né? Ô bactérias boas, né? Se toda bactéria fosse assim, o mundo estava perfeito, né? Nós temos bactérias que são fundamentais, inclusive, no funcionamento do corpo, que são úteis, que garantem a nossa saúde. Nós temos convivendo em nosso corpo outros organismos, como vermes. Tem pessoas que têm solitárias, e alguns são acompanhadas, né? Mais de uma. E por aí vai. E outras tantas vidas. As próprias células do corpo são organismos vivos. São organismos vivos. Não é à toa que há doenças como o câncer, que vão determinando o quê? A morte de partes dessas células em nosso corpo. Aí André Luiz vai dizer o seguinte: assim como as células são organismos vivos, dentro de um organismo vivo mais complexo, elas também são dotadas de princípios inteligentes, de vida espiritual. São princípios inteligentes a serviço do espírito, que é um princípio inteligente mais elaborado. Dito de outra forma, dentro de mim, ou em mim, em vocês, existem projetos de espíritos que estão nesse processo, elaborando a sua individualidade, ou para usar um termo junguiano, trabalhando o seu processo de individuação, de especificação, de destacamento do corpo, ou do todo, para cada vez mais adquirirem a condição de se tornarem indivíduos capazes de autoconsciência e capazes de livremente escolher o seu destino. E aí a gente caracteriza o espírito. Esse momento que a gente não sabe quando acontece. Quando o princípio inteligente se transforma em espírito, a gente não sabe. Mas o que nos marca na condição de espíritos é a capacidade de pensar a própria existência, de pensar a si próprio, portanto, de consciência, de autoconsciência, e a capacidade de escolha, o escolher a própria vida, os próprios caminhos. São as escolhas que nos definem. E é a partir das escolhas que nós vamos rompendo o estado de simplicidade, de ignorância que nos marca no início. Nesse momento em que nos vamos projetando na existência física. E olha, recomendo a vocês estudarem um pouco os existencialistas, viu? É fantástico. Eu cada vez mais me considero um existencialista, espiritualista espírita. Com a única diferença, eu não entendo que a existência precede a essência precede a existência. Mas é na existência que a essência se realiza como tal. Ou seja, é na manifestação que nós vamos nos construindo, nos constituindo,
aprendendo, rompendo a condição inicial de ignorância e de simplicidade, para revolvermos em nós tudo aquilo que existe em estado potencial e que atende ao que Jesus disse: vós sois deuses, e podeis fazer tudo quanto fiz ou quanto faço, e muito mais. Não há outra condição de sermos deuses, senão o termos as possibilidades em nós, que vão sendo despertadas exatamente ao longo do tempo, dos diversos existires, nas mais diversas expressões de vida, desde o átomo até o arcanjo. E nessa condição em que nos encontramos de homens, o nosso processo de despertar, e eu vou classificar aqui a educação como esse movimento de despertar para as potencialidades máximas, e eu, tal como a evangelização, eu acho que a educação é um processo endógeno, nunca exógeno. Dizem assim: vamos evangelizar alguém. Eu não acho que ninguém evangeliza ninguém. Evangelizar, se o verbo é reflexivo, é um ato pessoal. Eu posso até ajudar alguém a despertar para a necessidade de, mas é ele que realiza o movimento. Na educação acontece a mesma coisa. Professores, pais, mães não educam seus filhos. Eles precisam desenvolver a capacidade de despertar no indivíduo o interesse, a capacidade, a possibilidade de, mas é um movimento que é do indivíduo, do próprio ser. Nós podemos fisgá-lo, mas é ele quem precisa realizar todos os movimentos que conduzem ao ponto pleno, à conquista maior. Nessa condição em que nos encontramos enquanto homens, nós precisamos romper mais uma vez a dualidade para quebrar e jogar por terra, e me lembro que já tive até a oportunidade de falar sobre isso aqui em outro momento, jogar por terra toda a carga negativa que nós jogamos sobre a matéria. Exatamente por não compreender que tudo é espiritual, inclusive essa existência física, nós costumamos menosprezar a matéria e a vida material, como se a matéria fosse a fonte dos nossos sofrimentos, como se a matéria fosse a determinante das nossas quedas morais. Falamos inclusive assim: a carne é fraca. Não é assim? Eu fiz, Pedro. A carne é fraca. E dizemos isso em diversos níveis, né? Em diversas situações. Vou falar de algo que é muito particular a mim. Quando não conseguimos controlar, por exemplo, a gula, a fome. E eu acho engraçado, Edson, vou falar uma coisa aqui. Tem criança? Tem, né? Mas eu não vou falar nada demais, não. A gente demoniza tanto os ambientes chamados motéis, não é? A gente não demoniza? Ai, meu Deus, aquilo é antro de espírito vampirizador. A gente não pode ir lá porque vão sugar nossas energias, porque aquilo ali é repositório. Isso é fruto da nossa educação ainda, né? Que crava o sexo como algo ruim, né? Como algo pecaminoso. Outro dia eu fui chamado em Natal para fazer uma palestra sobre sexo, drogas, violência e obsessão. Eu digo: pronto, acabou-se. Quer dizer, botaram o sexo no mesmo balaio das drogas, da violência e da obsessão. E aí eu precisei começar exatamente desmistificando para dizer o seguinte: gente, se sexo fosse ruim, não seria bom. Não é verdade? Se fosse algo errado, Deus não nos permitiria sentir prazer na troca sexual. E já começa por aí. Mas a gente, até para falar, né? Veja que eu, ainda que estude psicanálise e tal, mas reconhecendo, né, que ainda temos tantos tabus, a gente tem que ter o cuidado para que as pessoas entendam. Até para que as pessoas entendam que, ao falar o que eu vou dizer agora, eu não estou mandando ninguém para o motel. Se você quiser ir, é problema seu, mas não estou mandando ninguém ir, entendeu? Não é verdade? Porque outro dia uma pessoa me disse assim, eu fazendo uma palestra, disse: Pedro, eu ouvindo isso você falar uma vez, até imaginei que a gente tinha que sair e correr para o motel. Eu digo: é seu desejo.
né? É o desejo da pessoa, mas eu não estou dizendo a ninguém fazer nada. Mas vamos lá, ai, por que e tal, aquela coisa toda e não sei o quê. Tudo bem, ok. Que é um lugar de alta rotatividade. E quando você se hospeda num hotel, que é também um local de alta rotatividade, como é que faz? Ah, mas no motel as pessoas se entregam aos excessos, beleza. As churrascarias são lugares de espíritos vampirizadores. Não frequentemos mais as churrascarias, sobretudo se tiver rodízio. Você quer lugar para a gente se entregar a excesso como nas churrascarias, né? Não é não, gente? Tem gente que quando vai, minha amiga, diz assim, vou para dar prejuízo. Estou mentindo? E aí tome picanha, aí tome não sei o quê, e não come feijão tropeiro para não encher, não come calabresa para não encher, é assim? Tem as táticas. Pois é, nós precisamos ampliar um pouco e perceber que tudo isso é reflexo de um modo disfuncional de lidarmos com o corpo. De vivermos esse senso comum que eu dizia no início da minha fala, do dualismo matéria e espírito, e que a gente projeta na matéria, a gente transforma a matéria no nosso bode expiatório. Tudo aquilo que tem a ver com questões internas, com questões morais, portanto, pertinentes à subjetividade, a gente projeta no corpo. Que é até uma forma de fugir à responsabilidade. É o corpo, é a matéria. O corpo é frágil, a carne é frágil, eu não resisti. Mas se o corpo é fraco, se a carne é fraca, o espírito que sucumbe ao corpo é mais fraco do que ela. Porque a Gênese está cá. E vamos além. Se eu separo, eu não vivo a plenitude da minha condição de homem, de pessoa humana. Kardec afirma que o homem é um compósito de espírito, perispírito e corpo. Nós, pessoas humanas, somos espírito, perispírito e corpo. Se eu vou para essa compreensão, não está errado eu falar meu espírito. Porque neste momento eu não sou só espírito. Eu sou espírito, perispírito e corpo. O espírito é uma dimensão, é uma parte. O perispírito é uma outra. O corpo é outra. Eu não posso, a título de pretender evoluir, valorizar aquilo que eu chamo de coisas do espírito e menosprezar as outras duas partes, porque do contrário a minha evolução será parcial, não será plena. E se eu estou no corpo, e vou usar a expressão de Herculano Pires, se eu estou projetado na existência física, eu preciso me movimentar no corpo também como sendo, em parte, corpo. Se eu nego a minha corporeidade, eu nego a minha condição de pessoa humana. Eu me nego enquanto ser humano. E, consequentemente, eu não tenho possibilidade de atingir plenitude. Ok? Então, eu preciso assumir a condição humana. E volto mais uma vez a dizer, não estou mandando ninguém sair por aí dizendo, opa, agora eu sou um corpo. Problema seu, que entendeu isso. Mas o que eu digo é que nós precisamos assumir a realidade, essa condição e vivê-la sem culpa. Vivê-la com tranquilidade. Isso também tem a ver com educação, com educar-se para uma vida plena. O Espiritismo existe para espancar a culpa, não para nos colocar mais culpa por sermos quem somos. E é tão interessante isso. Eu falava uns 4, 5 anos atrás em Petrópolis, num grupo em que era um centro espírita de pessoas com um pouco mais de condição financeira, e eu falava sobre isso, sobre dinheiro inclusive, né? Porque, com todo respeito, né, a quem pensa assim, mas há aqueles que dizem que o dinheiro é o vil metal, não é assim? Como o dinheiro é vil? Como? A vileza está no dinheiro ou na pessoa que usa o dinheiro? Porque, vamos lá, sem dinheiro, qualquer um de nós estaria aqui agora? Estaria? Estaria nada.
Sua roupa foi comprada com o quê? Você achou na rua, foi? E se você achou na rua, alguém comprou e deixou lá. Não é verdade? Em tudo está o dinheiro. Na roupa que vestimos, na luz deste centro, que certamente alguns aqui podem colaborar, mas nem todos. A gente entra e sai e encontra tudo limpo, tudo iluminado. Se o ventilador está quebrado, a gente diz assim, que absurdo, o ventilador quebrado. Mas ninguém pergunta assim, vem cá, você quer uma ajuda para poder consertar o ventilador? Não é assim? Pois bem, eu sei como é, meu irmão, é bem assim. A gente é ótimo para criticar, não é? Aí a gente observa alguém assim, eu acho engraçado, a mim, por exemplo, né? Eu não conheço uma pessoa que trabalha mais do que eu. Mas eu trabalho muito, né? Trabalho muito. Hoje, eu estava tão cansado, eu almocei, eu estou aqui desde ontem, né? Que eu dava aula na UNEB, dou aula dia de hoje na UNEB. Cheguei ontem, antecipei a aula, para poder estar aqui hoje, compensando peixinho que não poderia estar. E aí eu deitei assim, almocei, 1h30, eu disse assim, poxa, eu vou deitar, vou ficar meia hora só de sono. Quando eu abri o olho, era 4 da tarde. Digo, eita, meu Deus, o mundo acabou, que tem tanta coisa para fazer. Mas aí veja, eu não conheço um que trabalhe mais do que eu. Pode até trabalhar igual, mas não conheço um que trabalhe mais. E aí eu acho engraçado quando as pessoas me veem, e a gente conversa, e eu falo de algumas conquistas, inclusive materiais. Aí as pessoas dizem assim, poxa, você teve sorte, hein? Não é? Você teve sorte, hein? Eu digo, sorte para mim tem nome de trabalho. Né? Sorte para mim tem nome de trabalho. E aí, tem muita gente até que se culpa por ter as coisas. Conheço muitos que tem uma casa confortável, aí fica, ai meu Deus, mas tem tanta gente passando fome. Ai meu Deus, gente, nós não temos que nos culpar pelos males do mundo. E não temos que nos culpar por buscar conforto. Agora, nós temos que dar o valor de cada coisa. Eu tenho que usar as coisas, não me deixar usar por elas. Não há mal nenhum em você comprar televisão de 100 polegadas, se você pode comprar. Se você não vai deixar de comer para comprar. Se você não vai dar calote na empresa, né? Na loja. Coisas do tipo, entende? Não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum em você tirar um dia de férias e ir lá para a ilha. Vai lá com Valdira. Vai para a ilha, vai para Caixa Prego, sai lá para onde. Não há mal nenhum. Eu vou viajar para a Europa. Vá para a Disney. Vá ver o Mickey, o Pateta, o Pato Donald. Vá. Não há mal nenhum. Você está no corpo. Você está na matéria. E nada lhe impede de viver as coisas da matéria. Faz parte. A pessoa que vive lá da água de coco que vende na praia precisa do seu dinheiro também. A pessoa que aluga a pousada, enfim. Agora, o que nós precisamos encontrar na vida é o meio termo entre tudo. É o equilíbrio entre as forças, entre as possibilidades. Há aqueles que acreditam que somente o cultivo das coisas espirituais é o que nos leva à plenitude. Mas e aí, se matéria também é espiritual? É uma expressão da realidade espiritual. Há aqueles que vivem apenas para os prazeres físicos. Há um problema aí também. Mas o equilíbrio entre as possibilidades, o caminho do meio, é o que nos coloca plenos nessa condição em que nos encontramos. E não podemos sentir culpa por sermos quem somos. Sabe por quê? Porque Deus nos respeita exatamente como somos. Eu ontem pela manhã estava no Colégio Anchieta, em Salvador, pelo 2º ano, falando para os meninos da 8ª série, no projeto de Direitos Humanos e Religiões. E aí fui chamado para trazer a reflexão espírita em torno dos direitos humanos. E uma pergunta que me foi feita foi exatamente assim: como é que o Espiritismo defende direitos humanos, considerando que a gente reencarna para pagar os pecados de outras vidas? E aí eu dizia exatamente isso, que essa compreensão é equivocada. Ninguém reencarna para pagar nada. Deus não é um cobrador implacável que está lá expedindo títulos executivos, pague-se, cumpra-se, senão vá para a cadeia. Não. Deus não é um ser da punição, Deus é um ser do amor. O objetivo das experiências é o aprendizado, é a educação. Tudo que a gente sofre é consequência de escolhas. E aos olhos de Deus, gente,
Não existe propriamente o certo e o errado, mas a experiência humana. Porque Deus olha para a gente assim, olha, poxa, você podia ter feito mais, mas não fez. Tudo bem, é a sua condição, continue. Continue. Numa expressão muito próxima do próprio Jesus, diante da adúltera, que nem condenou a mulher, nem a absolveu. O que foi que ele disse? Vá. E esse vá é significativo. O que é o vá? É volte para a sua vida. Volte a viver. Continue no atrito da existência. Continue no seu esforço, na sua busca. E a recomendação qual foi? Não volte a errar, mas vá, exista, viva, sofra, se alegre, experiencie o mundo. Naquele momento Jesus certamente olhou para aquela mulher. Eu adoro essa passagem, mas é para mim tão interessante. Vendo aqueles homens que a acusavam de adultério, hipócritas, porque se ela adulterou, precisou de alguém, não foi? Mas só a mulher. O homem pode tudo, né? Assim até hoje que a gente pensa, muita gente, né? É homem. Caetano tem até uma música que diz assim, né? Ele está na minha vida porque quer, eu estou para o que der ou vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada ele some. Ele é quem quer, ele é o homem. Eu sou apenas o quê? Uma mulher, né? Apenas uma mulher. A ideia do machismo é tão entranhada. E a gente canta isso feliz, né? Pô, que legal, né? Sem se dar conta do que é que a gente está reproduzindo. Pois bem, e aí Jesus olha e diz assim, olha, certamente ele olha para aquela mulher e pensa, com a capacidade de compreensão da humanidade, aquela pessoa cerceada desde sempre nos seus anseios de amor. Ninguém nunca tinha lhe perguntado se ela estava feliz, se ela estava com quem ela queria estar, se ela sentia prazer na vida que tinha, na relação que mantinha. Aí de repente o coração dela dá uma palpitação maior lá, encontra alguém, ela rompe todas as barreiras, porque veja, para a pessoa chegar ao ponto de pular cerca numa sociedade daquela, gente, tinha que ser algo muito forte, porque as mulheres eram apedrejadas, gente. Uma forma de apedrejamento é você enterrar a pessoa até o pescoço e meter pedra na cabeça da pessoa, sem chance da pessoa botar a mão para se proteger. Então, para aquela mulher, 2000 anos atrás, correr aquele risco, tinha que ser algo muito forte. Tinha que ter sido um aceno de felicidade intenso para ela aceitar os riscos, dizer assim, não vale a pena, eu vou. Jesus certamente viu nela todo esse anseio, que é o que está presente na maioria de nós. Às vezes a gente erra por burrice. E o que é que eu chamo de burrice? A gente não diz assim que insistir no erro é burrice? Pois é. Às vezes a gente erra por burrice, mas na maioria das vezes a gente erra na maior da boa fé. A gente erra pensando que está acertando. E o que é isso? É aprendizado. Isso é experiência humana. Isso é o caminho que nos leva do átomo ao arcanjo. E é assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos reconhece. Como fazem as almas verdadeiramente superiores. Quem, como Jesus, venceu o mundo? Ele que diz, eu venci o mundo. Ou seja, quem como ele passou por todos os estágios como nós passamos, até chegar àquela condição em que chegou, quando olha para quem vem atrás, nunca olha com um olhar de repreensão, é sempre de compreensão e acolhimento. Nunca faz juízo moral, porque entende que cada um está vivendo, situado naquilo que precisa e na condição que lhe é possível. Porque aos olhos da divindade, das leis de Deus, o que existe é o homem, o ser humano, na experiência de ser humano, na experiência de conquistar essa humanidade. E veja, nós ainda não conseguimos nem conquistar a condição humana, espírito, perispírito e corpo, que dirá a condição espiritual propriamente dita. A gente vive sonhando
com essa realidade diáfana que nos escapa, com essa angelitude que a gente não compreende, e vai deixando passar diante de nós a possibilidade de sermos pessoas humanas. Lembrando Chico Buarque na música Carolina, né? Eu bem que avisei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Nós vamos ao estilo de Carolinas, deixando que o tempo passe diante de nossos olhos, pela nossa janela, e não vamos vendo o quanto precisamos realizar agora essa condição de pessoas humanas, a nossa humanidade, a capacidade de acolher, de respeitar, de reconhecer cada pessoa como pessoa na sua singularidade, de respeitar as liberdades individuais e coletivas, de reconhecer a cada um a dor e a delícia de ser o que é. Nada mais sagrado, nada mais profundo. Por que eu preciso distinguir as pessoas pelo que elas são? Por que eu preciso achar que alguém é melhor ou pior do que eu, porque a cor da sua pele é diferente da minha? Porque a sua condição social é diferente da minha? Porque eu tenho uma expressão masculina num corpo biologicamente masculino, e outra pessoa tem uma expressão feminina no corpo biologicamente feminino? Ou diferente, porque alguém está num corpo masculino, mas se sente feminino? Ou num corpo feminino se sente masculino? Porque eu tenho que julgar a pessoa pela sua sexualidade, pela sua orientação sexual? Eu acho tão interessante isso, meu Deus, como que o outro faz com ele me afeta tanto? Por que tem que me afetar tanto? Até que ponto esse afeto não está em mim, de alguma forma ecoando, repercutindo e dando mensagens que eu não consigo entender? Outro dia eu discuti em sala de aula sobre isso, e uma aluna me disse assim: mas eu acredito que quem é homossexual vai para o inferno. E eu disse a ela: respeite o direito constitucional dele de ir. Vá para o céu. Não é? Veja, se a lei humana diz que a gente pode ir para onde a gente quiser, liberdade de ir e vir, não é? Deixa ele ir para o inferno, vá para o céu, minha irmã, em nome de Jesus. Por que que isso tem tanto que me afetar? Por que que aquilo que o outro faz consigo repercute tanto em mim? Deus não nos constrange. Deus nos respeita sendo quem somos. E nós precisamos despertar esse sentimento muito maior, muito mais amplo, sobretudo em tempos como que nós vivemos, em que nunca se viu tanto ódio de parte a parte, gente. De parte a parte. Pessoas se odiando em nome dos mais diversos ideais, até mesmo em nome do amor. Até mesmo em nome do amor. As eleições passam, e somos nós que ficamos. E como ficamos nós diante dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de movimento espírita, no nosso trabalho? Como ficaremos depois de tudo isso? Depois de toda essa loucura a que nos entregamos? Eu tenho, do segundo turno para cá, me mantido completamente fora dessas discussões, por perceber o quanto tudo isso tem sido ácido. Isso é uma armadilha, e se a gente não conseguir ter cuidado, a gente mergulha, e para sair é difícil. Eu digo assim, que o equilíbrio é algo dificílimo de manter, mas o desequilíbrio não. Nós nos inclinamos naturalmente para o desequilíbrio, difícil é sair de lá. E nós precisamos entender que, para além de tudo, existem as pessoas. Política é a arte de promover o bem da coletividade. E o que nós estamos vivendo aí é uma grande loucura coletiva,
pessoas cada vez mais alucinadas, lutando reciprocamente, estou falando de parte a parte, não estou me referindo à tendência política A ou B, mas de parte a parte o que nós temos visto é trocas de ódios, de animosidades. E tudo isso nos distancia da nossa condição humana mais propriamente dita, que é a dimensão do acolher. Vejam Jesus. Jesus tinha tudo para andar no meio dos elitizados, dos donos do poder. Jesus fez a opção pelos moralmente fracassados. Jesus fez a opção pelas minorias, sabia? As minorias sociais. Mulher no tempo de Jesus era menos do que nada. Jesus acolheu tanto as mulheres que apareceu pela primeira vez depois da sua morte para uma mulher. Pescadores, pobres em sua maioria, Jesus fez o quê? Levi, cobrador de impostos, mal visto socialmente, Jesus acolheu. Zaqueu, Jesus acolheu. Prostitutas. Não é interessante isso? Isso nos deve mostrar que o exercício da humanidade é um exercício que deve se voltar para os mais fragilizados. Nós fazemos isso em muitas medidas nos centros espíritas. Desde o século XIX nós acolhemos as pessoas socialmente desfavorecidas. Campanha do quilo, do enxoval, do agasalho, a sopa e tudo mais. As características hoje mudaram. Quem são os de hoje? Quem são os fragilizados de hoje? São os que não têm dinheiro ou os que não têm amor, os que não têm espaço, os que não são reconhecidos como pessoas? Aos olhos de Deus, o que existe é a experiência humana. Deus não nos distingue pela cor da pele, pela condição social, pela orientação sexual, pelo corpo que temos. Não! Deus nos distingue pelos valores que cultivamos. E precisamos cada vez mais cultivar os valores humanos em sua plenitude. Respeito, acolhimento, reconhecimento do outro enquanto outro. Porque é nesse trajeto de nos tornarmos humanos, e só depois de nos tornarmos humanos, é que nos tornaremos verdadeiramente espíritos diáfanos no caminho da angelitude ou da condição de arcanjos. Que nesse nosso trajeto possamos despertar em nós esses sentidos superiores, que possamos cada vez mais cultivar valores como paciência, e se não formos capazes de paciência, pelo menos tolerância. A tolerância não é o melhor, não é o ideal dos ideais, mas pelo menos é um caminho de civilidade. E que assim, ombro a ombro, lado a lado, como diz o hino da alegria cristã, nós possamos nos confundir em um todo que pugne acima de tudo pelo amor, pelo respeito, pelas liberdades. E que cada vez mais construamos entre nós esses ideais, para que, nesse caminho do átomo ao arcanjo, nós que aqui estamos, possamos, como lembrando Caetano mais uma vez, não apenas viver a dor de sermos quem somos, mas termos a plena possibilidade de vivermos a grande delícia de ser quem se é. Muita paz.